Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. E com muita satisfação que vem em nome do curso de Psicologia do Univar, tornar aberta o terceiro simpósio da luta antimanicomial, intitulado Pássaros Engaiolados, uma nova perspectiva. É um projeto maravilhoso que tem como objetivo principal, um deles, mostrar as diferentes compreensões acerca do ser humano, diferentes dimensões, envolvendo o seu lado biopsicossocial e também espiritual. Nessa nova perspectiva, nós entramos nessa live com muita gratidão, as pessoas envolvidas, o nosso magnífico reitor Marcelo Soler, bem como os nossos pró-reitores pedagógicos, administrativos, de pró-graduação, pesquisa e extensão, na pessoa do Eduardo, na pessoa da Tatiana Mello, na pessoa da Gersileide Paulino, e bem como os professores responsáveis pelo projeto, que é o professor mestre Josemar Lemberg, a pessoa que vos fala, os professores colaboradores deste lindo projeto, que é a Cláudia Lima Rezende, psicólogo Stefano Mello, e acadêmicos, colaboradores que nos ajudam, sem os quais nós não poderíamos estar realizando esse evento maravilhoso. Eu creio que será de grande valia para todos nós. Quero, nesse momento também, desde já, trazer a minha palavra de gratidão aos doutores presentes, doutor Álvaro Salles, doutor Pablo Teodoro, que tão prontamente aceitaram o nosso convite e estão conosco hoje, onde vamos aprender com eles, né? Quero passar a palavra para o nosso querido mestre Josemar, que é um dos responsáveis do projeto, para que possa dar andamento na programação de hoje. A gratidão é grande, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado, Estela. Muito obrigado a todos do Centro Universitário Univar. Muito obrigado aos alunos, que é o motivo pelo qual nós estamos organizando esse evento, e principalmente para os meus palestrantes que aceitaram de pronto esse convite, que é uma honra poder estar aqui com vocês hoje e poder estar compartilhando um pouquinho do conhecimento, da sabedoria de vocês e trazendo para os nossos alunos um pouquinho desse conhecimento, que eu tenho um prazer enorme de poder ter outras pessoas do gabarito de vocês aqui para poder contribuir com a nossa sociedade, porque o objetivo final sempre é os nossos pacientes, a nossa sociedade de uma maneira geral. E estamos dentro de um contexto universitário, onde daqui saem profissionais e vocês estão colaborando na formação deles. Muito obrigado, doutor Pablo, muito obrigado pela presença do doutor Álvaro. Na sequência, então, eu vou apresentar o doutor Álvaro Felipe Barbosa Salles, que é formado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, fez residência médica na Clínica Pax, que é um instituto de psiquiatria, é membro do corpo clínico também da Clínica Pax, professor de psicofarmacologia e preceptor de residência médica também na Pax, e também tem consultório particular na Rua Aparecida de Goiânia desde 2017, e também atua como médico do CAPS de Aruanã, Goiás, né, desde 2018. E ele vai estar contribuindo conosco hoje, antecedendo o doutor Pablo, que entra na sequência, falando sobre a luta antimanicomial nos tempos atuais, o que funciona e o que precisa melhorar. Vai ser uma grande contribuição, doutor, temos certeza. Sei que você está com um tempo limitado, mas, por favor, nos traga tudo que você puder de contribuições para os nossos alunos e para nós, como profissionais e colegas que somos também. Muito obrigado, seja bem-vindo. Boa noite. Você à noite, por favor. Antes de tudo, eu agradeço pelo convite, né? Eu acho que falar sobre esse tema, né, ainda mais na data de hoje, né, que é consagrado aí pela luta antimanicomial, é algo assim que realmente a gente sempre tem que estar falando, tem que estar revisando. Eu acho que
nunca, nunca é demais falar sobre isso, né? E porque essa luta antimanicomial, ela surge com um propósito muito importante, né? Todo esse emaranhado aí do contexto foi justamente para a gente libertar parte, por exemplo, do preconceito em relação aos pacientes psiquiátricos, a questão da segregação do paciente, né? Então, o paciente era separado da sociedade, que houve durante muito tempo o que a gente chamava dos manicômios, né? E a unidade manicomial ou asilar, ela funcionava como, na verdade, um depósito de gente. Então, chegava um determinado momento onde não tinha tratamento adequado, medicamentoso, eles simplesmente separavam aquelas pessoas da sociedade e colocavam dentro de um até conhecido como manicômio. Acontece que isso não tinha um fim terapêutico. Os pacientes que acabavam ficando nos manicômios, cerca de 70% deles não tinha nem diagnóstico. Então, era a família que falava, vou prender ele lá e fazer tipo um cárcere, né? Só que isso não tinha cometido crime. E acabava que isso foi tomando uma proporção cada vez maior e estigmatizou o paciente com doença mental, né? Hoje em dia, o próprio psiquiatra já carrega a fama de ser doido, né? E esse termo, assim, então vou no psiquiatra porque eu sou louco, mas assim, e daí? E, tipo assim, o que tem ser louco? Se tem tratamento, se tem uma forma de melhorar isso. Então, a luta manicomial, que veio aí a partir da década de 70, que pegou força, principalmente, e depois na década de 80, ela veio justamente com esse propósito, de libertar esses pacientes e deixar eles reinseridos na sociedade. Então, por muito tempo, se trabalhou diversas formas de resolver isso. Então, de antemão, o que eles fizeram? Eles tiraram todas essas unidades que são manicomiais e tiraram elas de cena. Fizeram uma certa fiscalização e tiraram todas. Então, cerca de 90% dos manicômios que tinham no Brasil, eles foram desativados. Acho que aqui em Goiânia, um grande exemplo é o Adalto Botelho. Então, o Adalto Botelho era um manicômio que tinha aqui em Goiânia, onde literalmente era um depósito de gente. Então, assim, todo mundo que tinha alguma doença psiquiátrica, a família levava para lá e abandonava. Então, os pacientes chegavam, às vezes, adolescentes lá e iam sair de lá depois do óbito, quando estivessem velhos, por exemplo. Acabava que tinha tortura e tudo mais. Então, um dos marcos que teve da luta antimanicomial foi justamente retirar o Adalto Botelho, e no lugar do Adalto Botelho, eles criaram o hospital que é o CRER, né, de reabilitação. Né? E todo mundo que tiver a oportunidade de passar aqui em Goiânia e conhecer o CRER, dentro do pátio do CRER ainda tem um muro do Adalto Botelho, que é o único que eles não tiraram, para justamente representar essa quebra mesmo que eles tiveram aí com todo esse preconceito que teve à época. Aí, a partir de 2001, eles começaram a traçar estratégias de melhorar essa assistência à saúde mental e do paciente com doença mental, justamente para prevenir um adoecimento maior, né, e tratar o adoecimento que já está vigente. Eles criaram o conceito de RAPs, né, que são as redes de atenção psicossocial. Cada município ela funciona de uma determinada forma. É claro que municípios maiores vão ter maior número de serviços, municípios menores, menor número de serviços, porque depende aí da quantidade de pessoas que residem, né, na cidade. Aqui em Goiânia e em Aparecida de Goiânia, principalmente Aparecida, a rede de atenção psicossocial funciona muito bem. É uma rede que é muito bem organizada e é muito bem elogiada. Então, já ganhou até alguns prêmios, assim, dentro
das reuniões aí do Sistema Único de Saúde como uma referência nesse sentido. Por quê? Lá, aqui, por exemplo, em Aparecida, a gente é dividido a rede de atenção psicossocial em diversas vertentes. Então, nós temos os CAPs, né, que são Centros de Atenção Psicossocial. De maneira leiga, para quem não entende esse conceito de CAPs é como se fosse um postinho, só que voltado para a saúde mental. Então, é um lugar onde o paciente ele vai ser acolhido e ele vai ser trabalhado, né, toda a questão do adoecer, onde tem oficinas de arte-terapia, onde tem psicoterapia, onde tem psicoterapia em grupo, né, além da individual, e tem o tratamento médico-psiquiátrico daqueles pacientes. E os CAPs, eles são divididos por categorias. Nós temos o CAPS 1, que é um CAPS mais simples, o CAPS 2, que é um CAPS o CAPS 1 ele funciona em horário comercial de segunda a sexta. O CAPS 2 funciona só durante o dia de segunda a domingo, né, de segunda a segunda, no caso. E o CAPS 3, ele é um CAPS que funciona 24 horas por dia. Então, ele funciona de segunda a segunda, 24 horas por dia, feriado. E é importante saber que o CAPS, ele é porta aberta. Você não precisa de um encaminhamento para ir para o CAPS. O paciente, ele falou assim, eu não estou me sentindo bem, ou recebeu alguma indicação, é só procurar o CAPS, que com certeza eles vão fazer uma triagem, vão fazer uma acolhida, e esse paciente vai fazer parte do enredo lá do CAPS. E dentro do CAPS, além de ser classificado em número, né, em aperfeiçoamento, né, ele também é classificado em tipo. Então, nós temos o CAPS, que a gente fala que é transtorno, que é onde vai tratar pensamento de esquizofrenia, transtorno bipolar, autismo, deficiência intelectual, em quadros, né, de moderados a graves. Nós temos o álcool e drogas, o CAPS álcool e drogas, que a gente vai tratar, né, o próprio nome já diz, então, aquelas pessoas que são dependentes químicos, né, nós temos o CAPS AD infantil, então, assim, o que tem de demanda para o CAPS AD infantil não é brincadeira, então, assim, CAPS álcool e drogas de infantil, que aí eles ficam acompanhando lá até enquanto eles tiverem 17 anos. No dia que eles completam 18, eles são referenciados para o CAPS de adulto, né, álcool e drogas. E nós temos o CAPS infantil, que é o CAPS que só atende criança, né, até também 18 anos, que vai voltar mais para TDAH, deficiência intelectual também, autismo, né, transtorno opositor desafiador, né, distúrbio de comportamento, transtorno de aprendizagem. Então, essa é a rede, vamos dizer assim, básica do que a gente fornece nos principais municípios. Desses desse serviço do CAPS, nós também temos, vamos dizer assim, como se fossem unidades que são de suporte. Então, como se fosse uma forma de melhorar ainda mais o serviço. Eu trabalho desde 2017 no consultório na rua de Aparecida de Goiânia. E o consultório na rua, ele veio junto com a luta antimanicomial, que é prestar serviço na população em situação de rua, né? E era justamente uma população que muitos pacientes viviam nessas modalidades asilares e foram simplesmente jogados na rua, muitos adoeceram e nunca tiveram acesso à saúde, acabaram se tornando, ficando em situação de rua, ou aquele usuário de álcool e drogas, que ele acha que às vezes ele está tão inserido naquele prejuízo do dia a dia que ele acaba não se permitindo ir até um pronto atendimento, num CAPS, para poder buscar tratamento. Então, no consultório na rua, a gente vai até os usuários, né? Quando eu falo usuários, são usuários do serviço, não usuários de substâncias químicas. E acaba que a gente vai
até eles. A gente tem alguns locais onde eles ficam mais aglomerados, e a gente faz uma abordagem, tem musicoterapia, faz tratamento médico, e aos poucos a gente vai conversando com eles e mostrando a real necessidade de realizar um tratamento bacana, um tratamento saudável, e a gente tem muitos pacientes que estavam em situação de rua, que depois que realizaram esse acompanhamento pelo consultório na rua, hoje eles são domiciliados. Então, hoje eles têm, como se diz, recebem um benefício assistencial do governo, pagam um aluguel, tem uma comodidade muito maior, e isso melhora muito a qualidade de vida. Então, o consultório na rua, ele funciona como se fosse um veículo de passagem entre todos os outros serviços. Então, o consultório na rua, ele tem a liberdade de encontrar um usuário, desde que ele permita, que sempre a gente não faz nada obrigado com esses pacientes, que ele se permita tratar, a gente leva eles para o CAPS, referencia eles a esse serviço, e como em Aparecida de Goiânia todos são CAPS 3, então os usuários do serviço, eles podem ficar dia e noite por até 14 dias. E esses 14 dias que eles podem ficar é justamente para reforçar a questão de internações mais curtas, justamente para esse paciente não fique internado de longa data. Nós temos também dentro do RAPS de Aparecida e de Goiânia a UPA Flamboyant, né? Em Aparecida a gente tem a UPA Flamboyant, em Goiânia a gente tem o pronto-socorro Vassili Schuch. Os dois são unidades de urgência e emergência que atendem os pacientes de forma aguda. Então, aquele paciente que entrou num surto psicótico, aquele paciente que está com uma ideação suicida muito importante, foi aquele paciente que está extremamente agressivo, aquele paciente que está com ataques de pânico, por exemplo, esse paciente ele procura o serviço de saúde, de emergência, e lá ele vai ser avaliado. Às vezes, esse paciente ele vai ser liberado logo mais, às vezes esse paciente ele vai ficar em observação, às vezes 3, 4, 5 dias num leito clínico mesmo, como se fosse uma internação para um pós-operatório, algo do tipo, e a partir disso, o médico vai avaliar se esse paciente ele tem condições, né, e interesse de seguir novamente no CAPS, aí ele vai dar uma referenciada para o CAPS, e esse paciente ele sai das UPAs e vão para o CAPS fazer o segmento ambulatorial, ou se esse paciente é um paciente mais grave. A gente sabe que apesar, né, da gente sempre trabalhar por uma internação mais curta possível, para a gente trabalhar aí sempre com a melhor qualidade e zelo com os pacientes, infelizmente a gente tem alguns pacientes que têm doenças mentais muito graves. Essas doenças mentais graves, elas acabam por mudarem muito o comportamento do indivíduo. Então, alguns pacientes, né, em último caso, eles vão realmente necessitar de uma internação psiquiátrica. Então, eles vão ser referenciados para um hospital psiquiátrico, aí a gente já não usa mais o nome, né, de manicômio, e o hospital psiquiátrico, ele tem o intuito, na verdade, de tratar, né, ele tem tanta questão de promoção de saúde como prevenção de saúde. O consultório na rua, ele é mais uma política de redução de danos, por exemplo. Então, dentro do hospital psiquiátrico, a gente vai fornecer o serviço assistencial do serviço social, né, a assistência do médico psiquiatra, a assistência de psicólogos, e também a gente tem as terapias. Então, funciona mais ou menos como os moldes que o CAPS funciona hoje, só que esse paciente ele tem que estar num comprometimento mais grave. Então, assim, hoje em dia ninguém é internado em hospital psiquiátrico se não tiver um quadro que realmente justifique, porque até então ele pode seguir de forma ambulatorial, ele pode acompanhar no CAPS, ou ele pode, às vezes, atender até no SUS, que existem alguns ambulatórios de especialidade. Então, em Aparecida, a gente tem um núcleo de atenção à saúde mental.
E lá, hoje eles estão com 10 mil prontuários ativos de consulta de pacientes. Então, eles têm uma rotatividade muito grande. Uma vez que esse paciente venha ficar internado numa clínica psiquiátrica, o próprio SUS, ele modificou, inclusive, as guias de internação. Então, nas guias de internação do SUS, nós temos guias que vão até 90 dias e temos guias que vão a partir de 90 dias. Então, se esse paciente ele fica internado até 90 dias, financeiramente falando, para o hospital, ele ganha mais. Se esse paciente começar a ficar acima de 90 dias, ele perde ponto e ele começa a ganhar menos. Então, é uma forma que o serviço de saúde fez para justamente não deixar que esse paciente ele fique de longa permanência, né? Então, assim, é claro que eu já tive paciente que precisou ficar internado durante muito tempo, mas era um paciente extremamente grave, muito, muito, muito grave, mas, assim, todo final de semana ele ia para casa, né? A mãe levava, buscava, e esse paciente ele precisou ficar internado quase uns 5 meses, que foi o recorde dos meus pacientes. Mas saiu maravilhoso, porque a gente conseguiu fazer um monte de estratégia. Assim, é um paciente que não sai nem do quarto, ao final da internação, ele estava fazendo pulseirinha na TO, ele estava ajudando a mãe de ir no supermercado, comprar alguma coisa que a mãe precisava e retornar para casa. Então, assim, o que antes muitas pessoas falam assim, não tem nem o que resolver, então eles acabam organizando, né? E, e as clínicas também, elas trabalham com o menor tempo possível de internação. E a gente também sempre trabalha com um tratamento mais humanizado. Então, assim, hoje em dia não existe camisa de força, mas, né, hoje em dia existe protocolo de contenção física, contenção mecânica. Então, assim, se o paciente realmente estiver numa agitação psicomotora intensa, for um paciente que estiver muito grave, ou tiver com risco de suicídio alto, e ele não se conter com o uso de medicação injetável, esse paciente vai continuar sendo risco para ele mesmo ou para outra pessoa. Então, ali ele pode bater em outra pessoa, ele pode tentar pular o muro da clínica e machucar, quebrar a perna, ou ele pode simplesmente tentar suicídio. Num pulo para o outro, ele pode tentar suicídio mesmo dentro da clínica. Então, às vezes, a gente tem que fazer o uso, em último caso, de contenção mecânica. Então, a gente tem que deixar o paciente contido. E, hoje em dia, até o protocolo ele é estabelecido. É feito sempre de maneira segura, onde não pode apertar os punhos. O tempo, né, é o tempo mínimo. Então, geralmente é 20 minutos, 30 minutos no máximo. E o paciente tem que ficar sendo sempre... Ele não fica completamente imóvel, então ele fica ali. E isso realmente melhora o paciente em último caso. Então, assim, aqui eu estou descrevendo a dificuldade da dificuldade. Então, assim, para a gente chegar nisso daí, o paciente ele já passou em toda aquela rede de atenção psicossocial que eu falei atrás. Então, assim, foi no CAPS, não deu certo, foi no núcleo de saúde mental, não deu certo, foi na UPA, não deu certo, aí precisou ficar internado. Aí esse paciente, ele funciona. Então, assim, a gente sempre trabalha para liberar esse paciente a menor quantidade possível. Então, hoje, lá na clínica, a média das minhas internações são 15 dias, 21 dias. Isso dos pacientes graves, pacientes com esquizofrenia, pacientes em pleno surto psicótico, paciente com transtorno bipolar em quadro maníaco, né, em depressões, seja bipolar ou unipolar, porque a gente consegue, como lá a gente faz consultas diárias, então esse paciente ele é assistido todos os dias, então fica mais fácil, então é como se fosse um intensivão de tratamento. Enquanto, às vezes, num ambulatório de especialidades, esse paciente seria consultado, às vezes, a cada 2, 3 meses, por conta da demanda do SUS, na clínica ele é consultado todos os dias. Então, em 12 dias, ele tem consultas muito mais vezes do que em um ano com um serviço ambulatorial. A gente consegue fazer esse intensivão e liberar o paciente.
Mas, só que é sempre importante a gente estar reforçando isso, porque o pessoal esquece, né? Se a gente não ficar batendo nessa tecla, o pessoal esquece. Então, o pessoal vai achar que qualquer pessoa que tiver um comportamento inadequado, esse paciente tem que ir para uma clínica psiquiátrica e ficar trancado lá. E hoje em dia a gente tem muita fiscalização em relação a justamente isso, a ver quantos pacientes que estão na clínica, qual é o tempo de internação, o tempo médio das internações. Então, isso tem facilitado muito, né? E a maioria das internações que acontecem hoje nos hospitais psiquiátricos são internações voluntárias. Então, o paciente ele chega no hospital e fala assim, eu quero me internar. Então, acho que uns 70% dos pacientes hoje em dia são voluntários. Os 30% que são involuntários, ou porque é um paciente que ele realmente está completamente fora de si, então aquele paciente que está em surto psicótico, correndo no meio da rua, com risco do carro passar em cima ou algo do tipo, e ou aquele paciente que está com risco de suicídio grave, né, com planejamento, aquele paciente que tem que ficar sendo fiscalizado 24 horas por dia, senão ele vai acabar cometendo o suicídio. Então, aí esses pacientes, a internação deles acaba sendo involuntária, né? Então, a gente realmente interna de forma involuntária, mas com critério. E hoje em dia, a internação involuntária é igual a comunicar Ministério Público. Então, um paciente ele interna de forma voluntária, em até 48 horas, a gente é obrigado a comunicar ao Ministério Público que esse paciente ele está na clínica para tratamento de saúde de forma involuntária. E a cada semana a gente vai conversando com o paciente, que muitos deles eles entram de forma involuntária, eles percebem tanto que realmente estava precisando tratar a partir do momento que eles melhoram, que eles acabam migrando de internação involuntária para internação voluntária. Então, ele fala assim, não quero internar antes, agora eu realmente quero ficar internado. E esse paciente, ao final da internação, a orientação nossa é que regresse novamente a fazer acompanhamento no CAPS, que a internação tirou o paciente da crise, né, na qual a urgência não teve condições de tratar, a gente referencia novamente para o CAPS. Aí no CAPS ele vai voltar a fazer acompanhamentos semanais, ele pode participar o dia todo, ele pode todos os dias se ele quiser, né, nos CAPS 3, e com isso ele vai fazer um tratamento adequado. A maioria dos CAPs fornecem as medicações, então o paciente ele consegue, ele vai para a consulta, ele já sai de lá com os remédios, a grande maioria deles, então isso facilita muito. Com isso, a gente diminuiu muito as consequências, vamos dizer assim, do adoecimento em saúde mental. Então, em 2017, em Aparecida de Goiânia, a gente tinha muitos usuários em situação de rua, e a grande maioria deles era por um adoecimento psiquiátrico. Hoje em dia, isso a gente reduziu aí quase que uns 60% do número de usuários. O grande motivo foi acesso à saúde. Então, esse usuário está tendo mais acesso à saúde, ele está se tratando, então ele está percebendo que ele não precisa, né, ficar em situação de rua para ele existir. Que ele pode tratar, que ele pode melhorar, que ele pode construir aí a série de coisas na vida. E é sempre importante a gente lutar em relação a isso, porque é aquilo que eu falei lá no início. A psiquiatria ela é muito estigmatizada, né? Então, esse conceito que as pessoas têm, né? De falar que o paciente é louco, que o paciente é perturbado, que o paciente ele não é responsável pelos seus atos, ou que esse paciente ele não tem autonomia para decidir alguma coisa. Esse é o que a gente mais tem mostrado o contrário disso, que justamente existem os tratamentos para justamente reinserir esse paciente o quanto antes na sociedade. Justamente assim, melhorou,
vai para a sociedade. Então, eu tinha um paciente em estado muito, 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 muito grave, e ele falava que o sonho dele era trabalhar. E era um paciente com esquizofrenia e tinha deficiência intelectual. E ele tinha uma dificuldade muito grande de realizar tudo. Então, eu falei com a mãe. Aí ele entrou em surto psicótico. O CAPS tentou segurar ele lá, não conseguiu, porque ele acabou ficando muito agitado, ele acabou ficando internado. Falei, olha, dos males o menor. Já que ele ficou internado, vamos tentar fazer um tratamento diferenciado com ele. Então, eu peguei esse paciente, chamei o pessoal da terapia ocupacional e falei assim, olha, vocês vão estimular esse paciente a fazer alguma coisa, tipo, para ele não ficar parado. Então, conforme ele foi medicando, ele foi melhorando do comportamento, o paciente ele começou a desenvolver algumas habilidades que antes ele não desenvolvia porque não tinha estímulo e porque não estava bem tratado. E hoje esse paciente, ele trabalha, né, que realizou o sonho dele, como ele cola selos em cartas. Então, ele é um trabalho mais simples, né, que não vai exigir tanta praxia e tudo mais, porém, para o paciente, isso representa muita coisa. Então, para ele, isso é algo muito bom. Então, ele tem carteira assinada, recebe o salário dele, tem acesso, né, à saúde, e esse era um paciente que até então ficava dentro do quarto, praticamente trancado, e ninguém acreditava que ele podia ser alguma coisa. De repente, esse paciente está na sociedade, né, rolando o selo das cartas que chega na casa da gente, né, carimbando as coisas. Então, a gente precisa realmente sempre investir na saúde desse paciente, porque sempre tem o que fazer, né, com o paciente psiquiátrico. E a partir do momento que a gente não segrega tanto os pacientes, a gente consegue deixá-los, né, muito mais seguros também e com uma autoestima melhor, porque os próprios pacientes psiquiátricos, eles muitas das vezes eles se veem como pessoas diminuídas, como pessoas inferiores às outras, e isso só acontece porque quando a gente fala de sofrimento mental, isso é muito individual. Então, talvez o que me faz sofrer não faz outra pessoa sofrer, não faz outra pessoa sofrer. Então, por justamente não ser algo aparentemente muito palpável, a gente começa a não acreditar, não ter crença em relação ao que o outro sente. Porque se a gente aplica isso, por exemplo, e fala, nossa, eu estou com câncer de pulmão, ou estou com apendicite, isso é um dado real, tem um exame que documenta aquilo e ninguém brinca. Você fala assim, nossa, vamos internar por conta do tratamento, né, para tirar a vesícula, por exemplo, uma pedra de vesícula, todo mundo vai internar, ninguém vai discutir isso. Mas a hora que fala que precisa de um tratamento, porque está triste, né, no caso deprimido, ansioso, está dormindo mal, está andando irritado, né, pobre controle de impulso, oscilações de humor, a pessoa fala assim, não, mas isso é passageiro, isso é do ambiente. Então, assim, a pessoa não valoriza que que essa parte mental é tão importante quanto a parte física, né? Que às vezes a gente tem uma sensação, uma vontade de querer separar isso, mas na verdade eles estão completamente interligados. Então, uma coisa tá, se o corpo não funciona, a mente não funciona. Se a mente não funciona, o corpo não funciona. E com o advento aí da luta antimanicomial, melhorou muito isso. Muito, muito, muito mesmo. Porque hoje os pacientes, eles estão muito mais aptos, né, para recomeçar a vida. E, eu esqueci de um adendo, que faz parte do RAPS, que são as comunidades terapêuticas, residências terapêuticas, desculpa. As residências terapêuticas também são como se fossem casas na qual os pacientes que às vezes não conseguem morar sozinhos por conta de limitações mentais mesmo, eles vão para uma casa, como se fosse uma casa de acolhida. Nessa casa, eles geralmente ficam 10 pacientes com transtorno mental. Os 10, eles
eles cuidam de si, um do outro. Então, às vezes, uma pessoa sozinha só tem habilidade, às vezes tem habilidade só para cozinhar, mas não consegue fazer nem outra coisa. Então, eles se ajudam, eles se reforçam nessa questão. E eles têm, tipo, um tutor. Em cada casa dessa, eles têm um tutor. Esse tutor é o que gerencia e que vai ensinando para esses usuários a organizar. E é uma casa normal, então o paciente ele sai, ele volta, ele fica do jeito que ele quiser. E é vinculado. Um dos temas da aula é justamente o que precisa melhorar. Então, eu acho que para aqueles pacientes que estão muito graves, somente esses pacientes que ficam em situação de rua, que a gente tem que ter um cuidado mais minucioso, eu acho que deveria ter mais leitos, realmente, acomodações nessas residências terapêuticas, que é uma forma que a gente tem de cuidar um pouco melhor. E cada vez mais, sempre que a gente vê alguém desmerecendo um paciente com doença mental, a gente sempre trabalhar para tirar isso, porque esse conceito, essa psicofobia, né, ela está muito agarrada na sociedade. Então, a gente precisa realmente retirar isso daí, e com isso, cada vez mais os pacientes eles vão sendo mais autossuficientes e vão conquistando aí mercado. Então, hoje, eu tenho pacientes que têm esquizofrenia, né? Então, eu estou pegando o que a gente tem de mais grave na psiquiatria. Então, tem esquizofrenia, e é médico, e trabalha. Então, assim, às vezes a gente fala assim, a pessoa tem esquizofrenia, acabou, é um testado de incapacidade. Não, esse paciente ele entrou em surto psicótico, preencheu o critério para esquizofrenia, realizou o tratamento, tá ótimo, assim, trabalhando direitinho, tomando a medicação diariamente, seguindo a vida dele tranquila. Então, quando a gente faz o tratamento adequado, a gente realmente não coloca um ponto final na vida do paciente com doença mental. Por isso que é sempre bom escutar, dar atenção, ver o que pode ajudar e orientar justamente esse serviço. Porque, às vezes, muitos pacientes psiquiátricos, eles não vão no CAPS, por exemplo, porque eles não sabem nem que existe. Na hora que a gente fala e contextualiza isso, ele começa a entrar dentro dessa rede de atenção psicossocial e, aos poucos, a depender da gravidade, ele mesmo vai sendo referenciado para alguma outra unidade para ter esse tratamento adequado. Não sei se eu falei tudo que vocês estavam esperando, mas eu acho que de forma de síntese, eu acho que é bem isso mesmo que a gente consegue falar. Então, doutor, antes de mais nada, né, muito obrigado pela explanação. Sim, a gente conseguiu ter uma ideia bacana, né, de forma geral, como que está sendo feito o atendimento na nossa redondeza, porque nós também aqui dependemos muito de internações e a gente acaba por encaminhar, o doutor Pablo está aqui para nos confirmar isso. Muitas vezes nossos pacientes vão justamente para Goiânia, embora a nossa capital seja Cuiabá, mas a gente acaba por encaminhar os pacientes para Goiânia. Eu mesmo fiz vários encaminhamentos para a Clínica Pax. Eu recebo muito paciente de Cuiabá, muito paciente. Mesmo o paciente que mora lá em Cuiabá, ele vem internar aqui na Pax, porque a Pax ela tem esse cuidado realmente, né? Então, e acaba que aqui no Centro-Oeste, a Pax é uma referência na parte de psiquiatria, né? Então, recebo realmente muito paciente de Mato Grosso do Sul. E a gente fica muito feliz, né, assim, que vocês recebam os nossos pacientes, né, com esse carinho de sempre. E eu queria te perguntar, assim, né, uma questão até, né, que o Dr. Pablo deve compartilhar também, né? Qual a melhor orientação para nós fazermos o traslado de um paciente em crise, por exemplo, que nós não temos condições de acomodar? Porque hoje, né, o Dr. Pablo também me confirma isso, que a gente já teve até uma conversa em algum momento sobre isso também, porque os hospitais gerais, de uma maneira geral, eles têm um certo preconceito com o paciente psiquiátrico, né? Os loucos, né? Literalmente, né? A classe médica também trata os nossos pacientes como sendo loucos, né?
E aí a gente acaba tendo que ter uma referência numa casa mais especializada, onde esse entendimento já é bem superior, né? Aí qual a melhor maneira, a maneira mais segura de se fazer, né, esse translado, esse transporte desse paciente, se sedado, se não sedado, se imobilizado? Porque nós não temos, né, doutor Pablo, aqui, pelo menos em ocasiões que eu já vivenciei com pacientes em surto, camisa de força, né, que você falou não se usa mais, mas como que conduz o paciente surtado, agressivo, do ambiente doméstico para um ambiente de atendimento, né? Então, assim, uma vez detectado que o paciente está em surto, o primeiro passo é comunicar alguns serviços de urgência. Então, no caso, o SAMU, que é um serviço móvel. O SAMU, hoje, ele também mantém esse preconceito dos hospitais clínicos. Porque se falar assim, ó, tem um paciente que está tentando suicídio, está em cima da casa querendo pular, ou tem um paciente que está infartando, eles vão no infartado. Eles não vão no que está tentando suicídio, por pura simplesmente preconceito. Mas aí, a partir do momento que a gente faz um trabalho bacana no município e mostra que urgência e emergência é urgência e emergência, seja psiquiátrica ou não psiquiátrica. E esse paciente vai ser contido pelo SAMU, né? Esse paciente, ele vai ser... Primeiro, a gente sempre tenta uma abordagem, né, para esse paciente ficar mais contido. Uma vez que ele não aceite, a gente vai dosar risco-benefício. Nossa, então esse paciente está muito agitado, confere risco a ele, ou confere risco a outra pessoa, a gente vai medicá-lo com alguma medicação que seja sedativa. Uma vez medicado esse paciente, geralmente a gente dá preferência por injetáveis, porque muito dificilmente o paciente vai aceitar tomar algum comprimido. A partir do momento que o paciente começar a ficar sonolento, a gente conduz ele para a ambulância, né, que seria o transporte adequado. A ambulância, se for necessário, o paciente ainda estiver agitado, ele pode fazer a contenção mecânica. O que é a contenção mecânica? É colocar faixas nos punhos, tórax e pernas do paciente e deixá-lo, por esse tempo que eu havia dito, acomodados na maca. Então, com ele vai dando tempo para a medicação fazer uso e ele vai ficando menos agitado, ele envolve menos e tudo mais. E esse paciente, ele vai ser conduzido, né, já vai ser referenciado para uma clínica para poder ser internado. A maioria dos interiores, né, do estado de Goiás e outros estados, acaba que o leito psiquiátrico fica dentro de um leito clínico no hospital geral. Né? A grande maioria deveria funcionar assim. Mas a hora que chega um paciente psiquiátrico nesse hospital, ele fala, não, que a gente não atende, não fica aqui não, e manda o paciente embora. Então, a gente tem que sempre trabalhar em não aceitar esse tipo de conduta. Então, assim, se no município o suporte que tem até o momento esse hospital geral ele tem que ficar com o paciente. Se ele não tiver capacidade de cuidar desse paciente no hospital geral, ele tem que encaminhar para um serviço especializado. Então, geralmente, em Goiás, tudo é drenado, né, para o Vacili Schuch, que é o pronto-socorro Vacili, que fica aqui em Goiânia. E o pronto-socorro Vacili Schuch, ele vai solicitar vagas às outras clínicas psiquiátricas que a gente tem aqui. Então, a gente tem a Pax Clínica, que é que eu atendo, a gente tem a Clínica Batuíra, nós temos a Casa de Eurípides. E a Clínica, são essas 4 clínicas que atendem psiquiatria hoje pelo SUS. Aí esses pacientes, eles vão ser encaminhados e vão ser internados aí conforme a necessidade e o tempo aí de melhora. Mas, assim, isso é muito importante a gente bater de frente, porque todo ano, 2 vezes por ano, eu faço curso de capacitação com os profissionais de saúde da cidade. Eu faço o CAPS, que é em Uruana. E toda vez que eu falo, sempre assim, é uma surpresa minha, porque eles parece que esquecem, né? Quando a gente fala, eu falo, por exemplo, o CAPS não é um serviço de urgência.
Então, o paciente está necessitando de uma urgência, é SAMU, e o SAMU leva ele para uma UPA, para um hospital geral, ou leva ele direto para o Vasilichuk mediante um encaminhamento, uma regulação, né, interna. Mas, assim, paciente agitado, se precisar, retomando a sua pergunta, fazer a sedação, que é a contenção química. Se ela não for suficiente, a gente tem que, infelizmente, partir para a contenção mecânica. Uma vez feita a mecânica, a gente vai ter o zelo de não causar nenhum tipo de lesão nesse paciente e usar o menor tempo possível da contenção mecânica. Então, às vezes, a hora que a medicação faz efeito, o paciente já fica relaxado e dorme a viagem toda aí até chegar na. Mas, então, assim, eu já tive situações inusitadas lá na clínica, que às vezes a família, o paciente, ele surta, às vezes, numa chácara, em algum lugar, a própria família pega esse paciente e leva para a clínica. Então, eu já vi, chegou o paciente enrolado no lençol, e um monte de corda enrolado no paciente, e isso justamente porque é um desespero muito grande para a família, ver esse familiar da noite para o dia se tornando como se fosse outra pessoa. Então, a urgência que tem ali é justamente tentar conter ele para levar para um tratamento adequado. E uma coisa que me ocorreu quando você estava falando anteriormente, que eu gostaria de perguntar, vocês também trabalham com a orientação de família sobre o que é o tipo de patologia, quais as consequências, o que é um delírio, como que a família procede com esse doente mental? Lá na clínica, toda sexta-feira pela manhã, a gente tem um horário reservado, chama reunião de família. Essa reunião de família, a gente fica lá e recebe os familiares, e é onde a gente vai atualizar o quadro clínico desses pacientes ao longo da semana e vai trabalhar essa parte de psicoeducação, que a gente vai falar o que o paciente tem, o que ele está usando, qual que é a necessidade de usar, colher mais dados clínicos para poder fechar melhor o diagnóstico, e a gente sempre está trabalhando isso. E lá na clínica a gente sempre tem algumas palestras, tipo Janeiro Branco, Setembro Amarelo, que são que a gente tem de reforçar com a população e conscientizar dessa necessidade do tratamento, né? Aí, estou me perguntando aqui, doutor, na Pax, quantas vagas sociais são disponíveis, além das vagas disponíveis pelo SUS? Na Pax, a Pax é uma das maiores clínicas ainda do Centro-Oeste todo. Então, hoje em dia, a Pax ela atende o serviço, o SUS, graças ao Dr. Salomão. O Dr. Salomão, que é o dono da ele tem esse amor muito grande para os usuários do SUS e ele não conseguiu desfazer dos leitos, porque financeiramente falando não é viável, né? Se a gente for olhar do ponto de vista empreendedor da clínica. Mas a clínica a gente conta hoje com 100 leitos masculinos e 60 leitos femininos. Isso só nós temos mais 90 leitos que entra convênios e particulares. Então, são, ao todo, aproximadamente 250 leitos de internação. E é essa quantidade. Então, são 160 SUS, sendo 100 masculino e 60 feminino, e 90 de convênio ou particular. Mais uma pergunta, doutor, assim, se você puder responder. Todo esse trabalho realizado é financiado por qual esfera governamental? E essa visão de cuidados mental e biológicos teve grandes resistências? Se teve, onde foi encontrada a maior resistência? Se na família, ou se nos profissionais, na sociedade, entre outros? Inicialmente, digo, antes da realização dos trabalhos que estão sendo executados, né? Então, quem que financia, né? Se é o governo, se é de forma particular, ou como que funciona isso? Quem financia mesmo é o governo, né? O governo federal. Então, existe uma verba que ele repassa para os hospitais psiquiátricos que são
autorizados a funcionar, assim como o CAPS. E esse valor passa todos os meses para o município repassa para o CAPS. Então, hoje um CAPS 1 deve receber por mês uns R$ 42.000, por exemplo, que é o valor que ele vai receber todo mês do governo para ele suprir todas as necessidades daquele CAPS, do tratamento, aí é o pagamento dos profissionais e tudo mais. E assim como os pacientes que estão sendo internados também em clínica. Então, os pacientes que são internados, eles, a partir do momento que eles entram, eles viram uma IH. Então, a gente tem uma autorização de internação. E, depender do número de dias que ele ficar internado, ele vai configurar o número de reserva de leitos e depois vai solicitar essa cobrança ao SUS, no valor que ele paga. É um valor super baixinho, mas é suficiente para manter o paciente internado e deixar ele com uma qualidade boa. Essa foi a primeira parte da pergunta. A segunda eu não lembro. Você repete, por favor? Repito, sim. Essa visão, né, de cuidados mental e biológico, que é o que nós estamos falando aqui, a pergunta é se houveram grandes resistências, porque nós, né, desinstitucionalizamos os pacientes, né, tiramos dos asilos, e na medida que nós tiramos eles dos asilos, nós colocamos eles numa convivência social, familiar, como você está falando aqui, com pessoas tidas como normais. E então nós temos pacientes alienados junto com pacientes normais, tidos como normais, ou pessoas normais. Houve uma resistência, e de quem foi essa resistência, se ela houve, para a desinstalação desses asilos? A grande maioria foi da família. A grande maioria foi da família. Por quê? Porque a família, ela sentia tanto... ela se sentia tão desesperançosa de ver a melhora do paciente que falava assim, não, ele não pode ficar lá em casa, tem que ficar internado muito. Na hora que percebe que esse paciente interna e trata e fica bem, aí a própria família começa a pedir alta. Então, aos poucos, conforme o paciente ele vai melhorando, isso a gente tem melhorado bastante a visão. Mas a grande resistência foi da própria família. A própria família que batia a tecla, que ligava no Ministério Público, que reclamava justamente para manter o paciente internado. Porém, por uma visão errada, porque o paciente não estava sendo adequadamente tratado, né? Chega a ser surpreendente, mas na verdade a família muitas vezes quer se ver livre também. Também tem preconceito, né, em relação ao paciente psiquiátrico. Sim, isso tem demais. Infelizmente, isso ainda é uma realidade que a gente tem que trabalhar ao máximo para poder tirar, mas ainda existe. Talvez daí venha a fama que nós também somos um pouco loucos, né? Porque gostamos de cuidar dos loucos, né? Fala que médico de louco, todo mundo tem um pouco, né? Querido, eu sei que você tem compromisso, você me pediu, né, assim, que eu cuidasse o teu tempo, assim, né? Porque você tem outro compromisso posteriormente. De antemão, eu gostaria muito de te agradecer, me sinto honrado com a tua palestra, com a tua fala, com as tuas explicações. Muito importante para nós, porque nós trabalhamos com isso, né? Vivemos isso, temos isso dentro da nossa sociedade, e a tua contribuição foi fantástica para a formação dos nossos alunos, para nós, enquanto profissionais também. É um grande prazer ter estado aqui com você, ter partilhado juntamente com você esse momento, né, com todos nós. Agradeço os alunos também que estão participando e fazendo perguntas. E a gente se coloca sempre à disposição também de vocês. Se precisarem de alguma coisa, a gente também está sempre à disposição. E é uma grande honra a gente fazer essa parceria. Fico muito feliz. Te agradeço de coração. Obrigado a você, obrigado, doutor Matheus. Obrigado à Clínica Pax, né? E, enfim, a tua presença aqui muito nos honra. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço a oportunidade aí de compartilhar o conhecimento. E caso precise de um próximo, pode mandar mensagem para a gente que a gente organiza aí para ter uma outra roda de conversa sobre acerca de algum outro tema na psiquiatria. Fico muito feliz. Muito obrigado, querido. Tenha uma excelente noite. Fiquem com Deus, tá bom?
e bom segmento na palestra de vocês. Amém, querido. Uma boa noite para você. Muito obrigado. Bom, dando sequência agora, né? Vamos conversar um pouquinho com o nosso querido Dr. Pablo, que vai dar sequência a essa palestra que nós estamos tendo hoje à noite, um convidado especial também, né? Meu convidado especial, de todos os meus alunos também, por mim representados, né? E então, para quem não conhece, o Dr. Pablo Teodoro Barros Brito é médico psiquiatra, né? Que fazemos parceria, inclusive, e membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria. E o Dr. Pablo também, ele vai nos contribuir com uma coisa especialíssima hoje, porque foi uma solicitação minha, inclusive, porque a gente tem curiosidade justamente por ele ser um profissional dentro da área da psiquiatria, que atende a nossa comunidade, é nosso colega aqui, mas ele vai estar falando um pouquinho sobre psiquiatria e espiritualidade, um tema extremamente importante que nós temos hoje, essa definição, né, de que saúde não é a ausência de doenças, mas sim o bem-estar físico, psíquico, social, espiritual e ecológico. Então, eu sempre digo isso, né, nós não temos muita noção assim disso. Então, eu preciso ouvir pessoas, né, nós precisamos ouvir pessoas que têm esse conhecimento, e eu sei que o Dr. Pablo tem. E então, eu acho que ele vai nos abrilhantar com bastante informação e conhecimento hoje à noite. Por favor, querido, a palavra é tua. Obrigado, boa noite. Eu quero agradecer, né, o convite do professor Josemar para estar participando desse evento tão importante, né? Nesse dia tão importante também, que é a luta antimanicomial, e que foi tão bem explanada aí pelo colega, doutor Álvaro, né, a parte histórica, né, como que foi realmente a luta antimanicomial, né, fazendo um link, né, com a palestra anterior, ela foi muito importante, porque há um tempo atrás no Brasil, né, vivíamos a era dos pacientes que viviam sendo institucionalizados, né? Os depósitos de gente tão famosos, que acabaram por gerar esse estigma, né? Tanto da psiquiatria com relação aos psiquiatras, até mesmo a psicologia, né? As pessoas sempre, quando falam psiquiatra, psicólogo, elas nem sempre diferenciam, né? E existe um estigma que a gente sofre, né? E grande parte desse estigma vem dessa questão dos manicômios, né? E que é tão difundida na sociedade, né? Quando a gente assiste um filme de doentes mentais, de hospital, de manicômios, a gente sempre vê a pessoa sendo torturada, a pessoa sendo amarrada, presa, então gera todo esse preconceito. E a explanação do Dr. Álvaro explicando, né, a importância foi muito importante, porque ele mostrou todo o processo, né, desde do CAPS, né, a rede do CAPS, até aqueles casos em que a internação ela é necessária. Então, assim, antes da gente entrar nesse tema, né, que o doutor Josemar me passou, sobre a espiritualidade e psiquiatria, que é um tema também fantástico, muito importante, eu queria, assim, dar umas pinceladas de algumas coisas que já foram ditas, né, pelo Dr. Álvaro, dentro da minha visão aqui de Barra do Garças, consultório particular, que é a questão de quando que a internação ela é necessária, né? Então, assim, é inegável, né, por todos nós, hoje, os casos de surto psicótico, pessoas em risco de suicídio, risco de até homicídio tem aumentado bastante, né? Eu lembro uma época que eu encaminhava um paciente lá para Pax, para Goiânia, era uma vez a cada 2 meses, e ultimamente isso tem acontecido quase que semanalmente, né? De pacientes que estão em risco de
de suicídio ou homicídio, sabe? Ou as duas coisas, de pessoas que às vezes não podem nem serem trazidas ao consultório, porque às vezes estão quebrando tudo dentro de casa, a família com medo, tendo que chamar a polícia, corpo de bombeiro, aquele desespero, né? E a gente entra nesse desespero junto com as famílias. E às vezes a questão de vagas para internação é difícil, né? Nós temos aí a Pax Clínica em Goiânia, é uma referência para nós, né, aqui no Centro-Oeste, a gente sempre manda pacientes para lá, mas a gente sabe que o SUS nem sempre ele consegue atender toda essa demanda, né? E então, assim, né, falando assim bem claro, quando que a gente interna um paciente, né, que é para mim como psiquiatra é uma tristeza, quando eu tenho que meu desejo é resolver o caso do paciente no ambulatório, no seio da sua família. Então, é aquela questão em último caso mesmo. Quando que isso acontece? Basicamente em duas situações, que é risco de suicídio e risco de homicídio. Então, nesses casos, a gente é obrigado a lançar mão da internação, né? Então, assim, isso é uma coisa que... E, às vezes, ainda temos no nosso país igual essa realidade, né? Por exemplo, a gente está aqui em Barra do Garças. Manda para o hospital geral, para o hospital clínico geral. Existe uma resistência muito grande dos hospitais gerais, dos profissionais, para com esses pacientes. Então, a gente acaba ficando sem suporte. E quando acontece, é aquela questão, não se sabe o que faz, né? Tem que chamar, às vezes, SAMU, às vezes a gente não tem, então às vezes tem que chamar corpo de bombeiro. Então é importante que a gente saiba dessa realidade também. Mas, assim, é inegável todo o avanço, né, da rede do CAPS, né? Foi muito bom ver essa descrição que ele fez lá de Goiânia, de como que funciona, tudo funciona bem, mas a gente precisa ter essa válvula de escape aí, que é a internação para pacientes em surto psicótico, colocando a vida de terceiros em risco. Porque, vira e mexe, a gente ouve notícias, né, de tragédia, de homicídio, seguido de suicídio. Geralmente são de pessoas em surto psicótico. Sabe? Que poderia, né? O suicídio ela é uma consequência, é um mal evitável, né? Nós podemos tratar a pessoa que faz um tratamento, que é internada a tempo, ou, né, entra-se com o tratamento ambulatorial a tempo, ele é um mal prevenível, né? E muitas das vezes, né, não é poucas vezes que a gente recebe no consultório pessoas o planejamento assim, não, eu vou matar meus filhos, a minha esposa e vou me matar. E a pessoa está em crise, precisa, e às vezes só uma internação pode salvar esse paciente. Mas então, entrando, né, no tema mais específico que nós vamos falar nessa noite, que é a questão da espiritualidade e psiquiatria. E a gente pode ter aquela dúvida, né, porque assim, nós estamos no meio acadêmico, no meio científico, é possível ter uma correlacionar cientificamente saúde mental e espiritualidade? E eu quero dizer para vocês que sim, né, que hoje existe uma quantidade enorme de estudos nessa área, existem em várias universidades no mundo e no Brasil, grupos de estudos, cientistas estudando a influência da espiritualidade na saúde mental. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar a gente não pode negligenciar. E a gente sabe que os estudos mostram, inclusive, né, a gente estava falando de suicídio, que a espiritualidade, ela previne suicídio, ela previne depressão, uma série de doenças mentais. A pessoa que ela tem uma espiritualidade
desenvolvida, ela exerce a espiritualidade, ela faz parte de um contexto religioso, ela tem uma proteção mental, psíquica maior, e os estudos científicos mostram isso. E então é importante que a gente se debruce a isso, esteja atento a isso com relação à espiritualidade. Então, por exemplo, outra coisa que está bem consagrado também é a questão da dependência química, né? Que está bem provado que a recuperação de dependentes químicos que exercem a espiritualidade, ela é maior, ela é mais rápida, ela é mais duradoura do que aqueles que não exercem. E a gente sempre participa do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, é um tema recorrente lá, entendeu? Espiritualidade. Sempre tem inúmeras palestras a respeito de espiritualidade. Então, isso está bem assim, tem crescido, né, esse entendimento. Né? Então, por isso que eu achei bem pertinente, né, esse convite, né, do Dr. Josemar de falar sobre esse tema. Então, precisamos quebrar esse tabu, né, que espiritualidade é algo assim, nada a ver com ciência, nada a ver com saúde, saúde mental, e, na verdade, é um fator muito importante. Porque antes, dentro do contexto, antes, as manifestações que aconteciam, manifestações espirituais que eram vistas, por exemplo, delírios, alucinações, as pessoas que têm vivências espirituais, isso sempre é taxado pela própria psiquiatria, pelas pessoas da saúde mental, como uma manifestação, como uma doença. Não, fulano está louco, isso não existe e tal. E hoje está bem estabelecido que quando as manifestações ocorrem, manifestações espirituais ocorrem dentro de um contexto religioso, aquilo ali não é um transtorno mental, né? Aquilo ali nada mais é do que a pessoa está vivenciando a espiritualidade dela. E nós precisamos lembrar o quê? Né? A Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde como o bem-estar bio, psíquico, social e espiritual também, né? A questão espiritual ainda está um pouco, né, polêmica. Alguns países, né, como a China mesmo, ainda não foi assim firmado como definição, mas isso está bem aberto dentro da sociedade médica psiquiátrica do mundo, né? Associação Médica Psiquiátrica Mundial, isso aí já está bem estabelecido, que saúde é um bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Então, assim, por quê? Porque nós somos seres, né, biológicos, nós somos seres psíquicos, sociais e espirituais. Então, o lado espiritual, ele não pode deixar de ser abordado, de ser compreendido, de ser abordado. Então, eu quero assim firmar essa importância, né? A importância de integrar a espiritualidade na prática do atendimento em saúde mental, né? Então, nós que atendemos saúde mental, né, psiquiatras, psicólogos, nós precisamos estar preparados para, dentro do nosso atendimento, abordar esse tema, espiritualidade. Então, porque assim, quando a gente conhece a espiritualidade do paciente, né, é importante a gente questionar, fazer dentro da nossa entrevista, né, existe a maneira ética, a maneira correta de se fazer isso. Nós, ao conhecermos a espiritualidade do nosso paciente, nós entendemos a cosmovisão dele, a visão dele de mundo,
né, o contexto social, as crenças dele, até mesmo com relação ao seu adoecimento, aquilo que ele está vivenciando, né, o porquê ele está doente. Então, quando a gente sabe a religião dele, qual que é a espiritualidade, o que ele pratica, isso nos ajuda a compreender aquele paciente. Então, assim, existe um tabu, né, de, não vou perguntar sobre religião, porque isso não tem nada a ver aqui com a saúde mental, com a medicina, com a psiquiatria, mas tem tudo a ver. E por quê? Porque 84% da população mundial, ela tem uma filiação religiosa, né? Ela participa de alguma religião, né? O ser humano, ele é um ser que busca, né, busca o espiritual, tem interesse pelas coisas espirituais. É algo natural do ser humano, na história da humanidade, o ser humano sempre buscou conhecer o além, conhecer, entender a origem da vida, o porquê eu existo, porquê estou aqui, né, acreditando numa força superior. Então, isso é inerente do ser humano. Então, a gente negligenciar isso, não abordar esse tema, nós estamos negligenciando parte daquilo que o ser humano né? O ser humano, ele é naturalmente religioso, ele busca isso. Então, não podemos, dentro do nosso atendimento, que buscamos um entendimento global do paciente, né? Não só físico, mas psíquico, espiritual, nós temos que questionar isso. 98% dos brasileiros acreditam em Deus, né? Apenas 2% são ateus ou agnósticos, mas 98% acreditam em Deus, né? Então, esse é algo muito presente, né, no Brasil e no mundo. E, às vezes, a gente tem aquele mito assim também, não vou perguntar sobre religião para ele, porque ele pode achar ruim, porque não tem nada a ver, mas, na verdade, os estudos mostram que a maioria dos pacientes gostariam de que fosse interrogado isso, e quando isso é interrogado, quando isso é conversado, eles se sentem assim acolhidos, porque o paciente pensa, nossa, o doutor aqui, o psicólogo, ele me entende, né? Ele sabe o meu mundo, né? Então, antes havia uma certa resistência dos profissionais com relação a esse tema, né? Mas isso precisa ser quebrado. Então, quando você aborda esse tema na consulta, no atendimento, o paciente ele se sente acolhido, há uma empatia entre o profissional, né, e o paciente, né? Existe uma conexão. Então, assim, é muito importante que isso aconteça. E existe também aquele mito, assim, que, por exemplo, para o profissional abordar a espiritualidade, só se ele for religioso de alguma área, ou católico, ou evangélico, ou espírita, mas se ele for ateu, ele não pode, se ele não for religioso, ele não pode abordar. Na verdade, não. Ele pode abordar, sim, porque ele tem o conhecimento científico que a espiritualidade faz parte do contexto do paciente, ele sabe que aquilo é importante, que aquilo vai ajudar no tratamento, que aquilo vai ajudar no entendimento do paciente, então ele pode, sim, ter essa informação. Assim como a gente tem, né, na coleta da anamnese, a gente coleta, né, sexualidade, a gente coleta naturalidade, histórico familiar, e isso nos ajuda a compreender. Então, a espiritualidade, a religião também faz parte desse entendimento. E, como eu disse para vocês, assim, as sociedades médicas do mundo, né, inclusive a brasileira, recomenda que seja abordada a espiritualidade, né, dos pacientes. E agora, assim, um tema assim, bem que sempre surgem muitas dúvidas, né? O pessoal, é muito importante a gente abordar isso, que é como a gente diferenciar uma manifestação
patológica de uma espiritual. Né? Como diferenciar? Nós vamos ficar um tempinho nesse tema. Né? Como saber se aquilo que eu estou vendo no meu paciente ou soube que aconteceu com ele é uma doença ou ele está tendo uma manifestação espiritual? Então, isso aí é muito importante, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela está lá no seu contexto religioso e ela tem lá um transe, né? Que pode, isso acontece em vários contextos religiosos, né? De diversas religiões, e se eu não tenho esse entendimento da espiritualidade, eu vou falar que aquela pessoa ela está entrando no surto psicótico, né? Ela está delirando. Ou então a pessoa falar assim que ela tem, que ela, né, ela recebe, dentro do seu contexto religioso, ela recebe mensagens de Deus, ou ela recebe mensagens espirituais, e se eu não tivesse entendimento, eu vou falar, não, fulano, ele deve ser esquizofrênico, porque, né? Então, como diferenciar isso? Né? Porque, às vezes, né, a gente chega no consultório, pessoas que falando que estão ouvindo, que Deus falou com ela, que ela é iluminada e que ela vai ser usada por Deus e tal, e a gente vê que aquilo, a gente consegue definir que aquilo não é algo espiritual, mas que sim uma doença. Então, como fazer essa diferenciação? Primeiro, quando é algo espiritual, existe uma ausência, né, de sofrimento. Né? A pessoa não sofre. Na verdade, a pessoa está bem ajustada dentro do seu contexto religioso, ela não está sofrendo com aquilo, ela não está assim, tendo uma desorganização da sua vida, né? Uma perda da capacidade, né? A pessoa ela continua sua vida normal, só que dentro do contexto religioso dela, ela tem aquelas manifestações, tudo. Então, assim, como que eu diferencio? Porque quando é doença, existe sofrimento psíquico e existe uma incapacitação. Né? Ela fica incapacitada de realizar diversas coisas, ela tem uma deterioração cognitiva. Então, por exemplo, né, como saber se a pessoa ela fala que recebe mensagem de Deus? Como saber se aquela pessoa ela é um esquizofrênico ou realmente ela recebe, né, mensagem de Deus, ou uma pessoa que tem transe, né? Como saber se é uma doença? Então, quando é patológico, na verdade, existem outros sintomas junto. Né? Por exemplo, um sintoma muito frequente no esquizofrênico, né? O embotamento afetivo. Ele tem... E o que é embotamento afetivo? O humor dele fica planificado, ele tem uma ausência de sentimento, ele tem uma ausência de empatia, ele começa a se isolar das pessoas, ele tem uma desorganização da sua fala. Então, quando é patológico, existe uma série de outros sintomas. E as manifestações espirituais, elas acontecem dentro, né, do contexto religioso. Né? A pessoa está inserida ali no seu contexto religioso, né? É uma prática comum da religião que ela exerce. Então, assim, não é difícil, né, diferenciar se é doença ou se é uma manifestação espiritual, né? Porque é inegável pela ciência, né, que essas manifestações elas existem, né? A gente sabe que a ciência às vezes ainda nem tudo tem uma explicação científica, né? Mas é inegável. Então, assim, nós não podemos jamais falar que uma pessoa dentro do contexto religioso e que tem
transe, que recebe mensagens e fala, não, fulano está doente, né? Porque para ter o diagnóstico de doença, não é só essa manifestação, existe toda uma série de outros critérios, né? Existe sofrimento, existe incapacitação para o trabalho, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue estudar, tudo se deteriora. E como que fica, né, a questão ética, né? Por exemplo, às vezes surge essa dúvida, né? Mas como que eu vou abordar esse tema de maneira ética, de maneira correta? Porque, assim, quando a gente está no nosso atendimento, nem sempre a pessoa... São diversas religiões, né? Que podem aparecer no seu consultório. Então, o profissional de saúde mental, ele não deve impor a sua visão de mundo, ele não pode impor a sua crença, ele não pode, assim, tratar, ele precisa ver o lado do paciente, ele precisa respeitar a individualidade e os valores do paciente. Ou seja, o profissional ele não pode fazer proselitismo, tipo assim, não, eu vou te trazer aqui para minha religião, ou vou fazer esse tratamento espiritual com você, e aí impor, né? Isso aí não pode, isso fere a ética, né, do atendimento em saúde mental. Por isso que quando a gente traz dados científicos, né, a respeito de espiritualidade, não se fala em religião A, B, entendeu? Nós falamos em espiritualidade, no exercício da espiritualidade, né? E os estudos cada vez mais mostram que a espiritualidade ela é presente, ela funciona, ela é benéfica, ela deve ser exercida e ela precisa fazer parte do nosso atendimento. Então, a gente precisa o quê? Focar no interesse, né? No interesse do paciente, naquilo que é importante para o paciente, né? Naquilo que ele quer, né? E não impor valores religiosos. E outra coisa, e nem antirreligiosos, porque isso às vezes acontece também. Porque, por exemplo, se eu sou um profissional de saúde que não acredita, por exemplo, a pessoa fala assim, eu acredito em Deus e isso, eu vou buscar um tratamento espiritual, eu vou procurar tal religião, tal. Aí, às vezes, o profissional pode falar assim, nossa, mas você é uma pessoa tão estudada, você vai mexer com isso e tal. Então, o que acontece? Eu estou impondo um valor meu antirreligioso e eu não posso, entendeu? Por exemplo, às vezes o paciente começa a falar de um tema espiritual e o profissional às vezes corta o assunto ou ignora, como se não fosse importante. Aquilo, o paciente ele se sente assim, não se sente acolhido e eu estou sem querer impondo um valor meu anti-religioso. Né? Então, nós temos que estar preparados. E assim, a gente, na verdade, por exemplo, no curso de medicina mesmo, né? A gente não recebe nada de formação sobre espiritualidade dos pacientes, né? E é algo importante, isso é algo que está assim, começando a ser desenvolvido. Então, assim, voltando a gente a falar com relação à questão biopsico, social e espiritual, nós devemos, assim, ter cuidado com os extremos, né? O que seria isso? Primeiro, aquele extremo de achar que tudo é biológico, que tudo é físico, né? Às vezes a gente vive, né, até essa dicotomia entre a psiquiatria e a psicologia, né? Isso tem melhorado bastante, mas assim, por exemplo, o grupo de médicos que não, tudo é biológico, patológico, né? Tudo é só o físico e esquece o psicológico. Ou também de achar que tudo é psicológico e
nada é biológico. Então, a gente tem que fugir desses extremos. Entender que tudo, na verdade, é biológico, psicológico, é social e é espiritual. Entendeu? A dicotomia também entre, não, é biológico ou é espiritual. Temos que sair dessa dicotomia. É as duas coisas. Né? É biológico, porque é físico, as doenças mentais, é bem estabelecido que os transtornos mentais, a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, são doenças biológicas, mas nós não podemos esquecer que o indivíduo ele não é só biológico. Ele é espiritual, por mais que não seja algo tangível, né, algo que eu posso tocar, mas ele é um ser espiritual e ele é também psicológico. Então, a gente precisa fugir desses extremismos, né, de achar que é só uma coisa, né, por exemplo, às vezes, quando a gente sabe, né, a religião do paciente até nos ajuda, às vezes pessoas que vêm de certos contextos religiosos que falam que não, tudo é espiritual, né, e entender esse lado do paciente nos ajuda a ajudá-lo a superar essas questões, né? Então, precisamos sair dessa dicotomia. Porque a gente tem a tendência, né, nós, né, temos a tendência de enxergar tudo de acordo com aquilo que a gente nos é familiar. Então, se eu estou aqui na psiquiatria, eu tenho a tendência de achar que tudo é físico, psiquiátrico, biológico, né? Mas eu também não posso, né, ir para o outro extremo. Então, a gente precisa entender que não é uma coisa ou outra, mas é todos esses fatores funcionando ao mesmo tempo. E, né, para encerrar, o que eu quero falar? Que uma das coisas que nós precisamos avançar, porque assim, nós sabemos que existem os líderes religiosos de diversas religiões que geralmente, quando a pessoa ela adoece mentalmente, a primeira pessoa que essa pessoa procura não são os profissionais de saúde, é o líder da sua comunidade religiosa. E tem acontecido, né, a gente tem percebido um certo avanço, né, assim, nesse entendimento de líderes religiosos que já entendem, não, esse caso aí já não é só espiritual, não. Procura o psicólogo, procura o psiquiatra, isso tem mudado. Então, eu vejo que nós precisamos assim, começar a ter uma abertura, e isso é estabelecido também pela a Associação Mundial de Psiquiatria, que os profissionais de saúde mental eles devem estar dispostos a trabalhar em parceria com os líderes religiosos. Por quê? Porque aí essa dicotomia ela vai deixar de existir, né? Cada um vai cuidar da sua parte e o paciente ele vai se sentir, né, acolhido, né, no seu problema de saúde, no seu bem-estar. Então, era isso que eu queria, né, trazer para vocês, né? Estou aí aberta a perguntas, né? De repente, com as perguntas, a gente surge mais assunto. Então, seria isso, Josemar? Querido, obrigado, assim, né? Você é o primeiro a alavancar esse tema junto comigo e eu quero te agradecer porque eu acho que a desmistificação começa exatamente por nós, que somos profissionais de saúde e que não temos preconceitos, né? Não deveríamos ter, porque trabalhamos com saúde mental. Então, nós também devemos assumir as nossas crenças, eu penso, né? Para os nossos pacientes, para a comunidade de uma maneira geral, porque isso é algo que faz parte da vida, né? Então, quando você estava falando, eu estava me recordando que quando eu era recém-formado, ainda quando eu residia em Pelotas, começando a trabalhar no consultório,
E eu estava atendendo uma paciente, eram 9 horas da noite, baixou a pombagira na paciente, né? E aí ela começou a rodar, né? Começou a rodar e falar diferente e tal. E eu fiquei muito sem saber o que fazer, assim, né? Em relação, não sabia, porque eu não estava entendendo, não se tratava de um paciente com diagnóstico diferencial, como você acabou de colocar, e eu achei isso extremamente relevante. A gente tem que saber fazer diagnóstico diferencial. Então, a gente sabe identificar se é um problema psiquiátrico, se é um transtorno mental ou se é algo análogo a isso que nós não entendemos. E que não dá para forçar o paciente dentro de um diagnóstico só porque é o único que nós temos, né? Eu achei fantástica essa tua colocação. E Jung já dizia, né, que a espiritualidade, ou a crença em Deus, ela é uma função psíquica. Então, ou nós acreditamos em Deus ou nós colocamos uma bobagem no lugar. Então, se ela é uma função psíquica, nós, na nossa área, temos que pensar ela como uma função psíquica, né? E a gente sabe que quando o paciente perde a esperança ou perde a fé, a depressão é uma das coisas que se apresenta, né? Ele fica sem projetos, ele chega numa altura da vida, não tem mais projetos. E aí a depressão e os suicídios é o que nós temos como consequência. Então, esse grupo que você falou, que dá apoio a esses pacientes, né, são extremamente importantes. Outra coisa que eu achei bacana, muito bacana, e foi por isso também que pedi a tua colaboração, porque sabia que você sabia, é que a gente tem que respeitar a religião do paciente. Então, saber a religião do paciente, quando a gente precisa de socorro espiritual e nós não sabemos dar esse, não é a nossa formação técnica dentro do consultório, mas respeitar, e aí nós temos os líderes, né, religiosos que fazem esse aporte quando é espiritual, né, dentro da própria religião do paciente, né? Então, assim, é esse trabalho em conjunto nosso com essas pessoas que trazem essa questão e estudam muito mais do que nós mesmos, né? Então, assim, nós também podemos estudar um pouquinho dentro das nossas crenças e ter umas referências, é conhecimento, né? Bacana demais, assim, né? Por isso que eu te chamei para a gente alavancar isso, né? Para você me ajudar a trazer isso, você como profissional respeitado que você é. Porque senão a gente acaba ficando muito sozinho dentro do consultório, pensando essas coisas e não compartilha, né? E, Josemar, é muito importante, né, você trazer isso para dentro da faculdade, né, de psicologia, né, os acadêmicos que estão passando o processo de formação, eles sabem que isso é algo já estabelecido, que é algo estudado, que é algo científico. Então, isso eu vejo como muito, muito relevante, né? Eu vou... Obrigado, querido, você foi fantástico. Eu vou ver aqui porque me mandaram algumas perguntas aqui, então vamos Beleza. lá. Como a espiritualidade atua no contexto da saúde mental? Não sei se você já falou ou quer dar mais um toque. Então, não, vamos falar. Sim. Então, assim, o ser humano, né, a pessoa, ela é biopsicossocial e espiritual. Então, como a pessoa faz parte da pessoa a espiritualidade, né? É algo que faz parte do bem-estar dela. Quando isso não é desenvolvido, não é trabalhado, está provado que a pessoa ela tem uma chance maior de desenvolver depressão, ela tem um risco maior de ter suicídio. Então, faz parte do bem-estar dela, da qualidade de vida, a espiritualidade. Então, quem exerce a espiritualidade, o que está estabelecido é esse, que quem exerce a espiritualidade, a religiosidade, vive melhor, tem uma qualidade de vida melhor. Bacana. Obrigado. Aí tem uma outra que você também eu sei que você já respondeu, mas eu vou citar novamente. Como diferenciar a manifestação espiritual de um conflito de crenças ou mesmo de uma psicose? Então, aí, né, é bom essa pergunta, porque realmente é um tema, é uma coisa muito importante a gente entender. Né? Primeiro, aquela psicose, né, a pessoa em surto psicótico,
aquela psicose, aquela manifestação, né, de visual ou auditiva, ela ocorreu dentro de um contexto religioso? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que saber. Uhum. Foi dentro do contexto religioso, então a chance de ser algo natural da vivência daquela pessoa é maior. Então essa é a primeira pergunta. Não só isso. Segundo ponto, existe aquela manifestação, é só aquilo ou aquela pessoa está tendo outras coisas? Uhum. Está agressiva, está com o pensamento desorganizado, não existe um fluxo de pensamento. A pessoa, você começa a conversar com ela, ela se perde nos seus próprios pensamentos. E existe sofrimento, né? Ela está sofrendo, ela está depressiva, ela está apavorada. Então, assim, a gente precisa sempre saber o que tem junto e o que é o contexto. Então, se for só aquela manifestação e está tudo bem, mais nada. Porque, assim, uma informação que é importante trazer, que eu não trouxe, 10% da população mundial, os estudos mostram que 10% da população do mundo tem alguma manifestação de ouvir vozes, ou visual. 10% da população. E desses 10%, só 1% é doente. Uhum. O restante são manifestações normais, que às vezes estão relacionadas com a religião, às vezes são manifestações da própria espiritualidade. Uhum. Né? Isso é muito expressivo, porque isso é quase que como nós, como profissionais da área de saúde mental, desprezarmos, né, uma parte extremamente importante do próprio psiquismo, da própria biologia ou do próprio espiritualismo, né, do paciente. Seria como que nós, mais uma vez, negligenciarmos o ser humano, reduzindo ele àquilo que nós imaginamos, né, que nós pensamos. Exatamente. Que seja, né? Isso é muito grave, inclusive, eu acho, né? Exatamente. A gente considerar que o paciente é alucinatório, até porque nós temos os critérios diagnósticos, né? Um paciente que é afetado, ele é afetado em várias áreas, não é numa coisa só. Uhum. Isso que você trouxe, ele é independente de outras áreas estarem afetadas, são manifestações específicas, né? Só dar um exemplo para você. Às vezes, por exemplo, uma família traz um indivíduo e relatando que não, ele está com problema mental, ele está falando com Deus e ele está falando que Deus está falando com ele e tal, mas na verdade aí a família não crê e ele tá doido, tá com problema, tá surtado. E traz esse paciente para mim. Como que eu vou saber se é ou não? Eu vou conversar com esse paciente, se ele chegar aqui, chegou no consultório, conversando normalmente, trabalhando, casamento, ok, sabendo a hora de expressar, falando as questões espirituais no contexto religioso dele, não está na rua, não está. Eu não posso, aquilo não é um transtorno mental, né? Realmente ele está tendo a vivência dele espiritual, né? Então, assim, precisa ter essa variação. Então, está sujeito a acontecer isso, né? Às vezes, familiares trazerem e falar, não, fulano tá com problema mental, né? Precisa do psiquiatra, precisa do psicólogo. E, na verdade, não sei. Né? Agora, você trouxe outra coisa fantástica aqui, né? Que, na verdade, parte desse evento tem essa finalidade, porque eu preciso conhecer de religiões para mim poder entender as crenças. Sim. Porque senão na minha religião não tem a crença que tem na tua religião, e aí eu vou achar que a tua crença é uma alucinação ou alguma coisa do tipo, e na verdade faz parte de uma crença da tua própria religião. Exatamente. E isso temos que conhecer, sim. Exatamente. A diversidade, né, das crenças dentro das religiões. E deixa eu ver, tem mais uma.
Essa aqui seria mais eletroconvulsoterapia, que não é o caso que a gente está discutindo. Mas tem uma outra, mas para ser manifestação espiritual, necessariamente precisa estar dentro de um contexto religioso? Não precisa estar dentro de um contexto religioso, não. Geralmente acontece dentro de contexto religioso, mas a pessoa ela pode ter vivências espirituais fora do contexto religioso. Estar no contexto religioso é um fator que tem grande chance de não ser patológico, mas a pessoa pode ter manifestações espirituais sozinha, pode ter manifestações espirituais em casa. Aí, nesse caso, o que vai determinar se é patológico ou não? São os outros sintomas. Né? Por exemplo, a pessoa tem manifestação espiritual, né, de transe, alguma coisa. Como que eu vou saber? Eu vou saber se ela tem mais coisas. Né? Se ela tem outros sintomas, organização do pensamento, agressividade, mudou o comportamento, a pessoa virou outra pessoa, aí eu vou saber que é patológico, né? Tem uma outra pergunta aqui também, que é relevante também, na minha opinião, que diz assim, existem, do Cláudio Valério, existem mais de 10.000 religiões, crenças no mundo. O profissional, para levar em consideração a questão espiritual, deveria previamente acreditar ou dar crédito a elas. O que para mim não é possível. Bom, vou deixar você responder, por favor. Então, na verdade, não é necessário acreditar, né? Porque, assim, a partir do momento... Porque nós, como profissionais que temos um aprendizado baseado em ciência, nós temos que avaliar o que os estudos têm mostrado. Então, assim, por mais que vamos supor que eu não acredite em nada espiritual, eu sou ateu, mas assim, então eu vou acreditar nos dados científicos que falam que quem tem espiritualidade, isso tem influência em quem ela é, e isso pode acontecer. Entendeu? Isso é um fato, isso é algo observado. Então, eu posso, de maneira assim, mesmo eu sendo alguém que não tem uma crença, eu posso identificar isso cientificamente, porque são critérios baseados em estudo. Porque eu não posso, se eu não acredito em nada e eu vejo alguém, por exemplo, com a manifestação espiritual, igual você, né, vivenciou, Josemar, aí, como eu não acredito, eu falo, não, então fulano, isso aqui é esquizofrenia, está em surto psicótico. Entendeu? Mas não. Então, mas também, por exemplo, tem mais essa questão. Tem muitas religiões. Eu preciso saber todas? Não. Porque existe um padrão. Eu preciso saber as patologias, porque eu sabendo as patologias, como elas se manifestam, eu vou saber se enquadra ou não. Né? Eu sei como que é um esquizofrênico, sei como que é um bipolar. Então, entendeu? Eu acho, né, isso que você está falando, bacana demais, assim, Pablo, doutor Pablo, porque nós já temos um critério do que é normalidade e o que não é normalidade, porque eu acho que filosofar sobre isso é uma coisa meio complicada quando nós somos clínicos, né, quando nós atendemos pacientes. Então, nós temos que ter o que é normal e o que não é normal de acordo com aquilo que é pregado pela própria ciência, que é a psicopatologia, né? O exame das funções mentais, ela está aqui para nos ajudar justamente nesse diagnóstico clínico, não dinâmico. A gente tem 2 diagnósticos, o clínico e o dinâmico. Mas ele é fenomenológico, então é uma descrição de sintomas que você vai fazer a classificação do paciente. Isso daqui a gente não pode deixar de dominar. Mas eu lembro de uma coisa importante também que você falou no início sobre a anamnese. Então, eu não tenho, se existem 10.000 religiões no mundo, eu não tenho que saber, obviamente, as 10.000. Mas se o paciente trouxer algo de crença, eu tenho que saber se isso é da religião dele. E aí gastar um tempinho com o paciente para
para descobrir essas crenças da religião dele e estudar um pouquinho também, né? Eu acho, porque nós sabemos que quando a gente se depara com alguma coisa que nós não temos assim um conhecimento maior, o que a gente faz é pesquisar, né? Então a gente vai atrás dessas informações para saber o que é normal dentro dessas crenças desse paciente e o que não é, né? Mas a psicopatologia, o que nós estudamos, a psicologia, a psicopatologia, ela sem dúvida é a nossa referência, né? Sempre. E aí não tem que ter conhecimento de tudo, porque isso também é impossível, né? Humanamente é impossível. Porque eu acho que é interessante a gente falar, porque assim, a ciência hoje, ela não explica a espiritualidade. Ela não traz essa resposta. É Sim, isso aí. mas ela, o que ela identifica? A espiritualidade é benéfica para a saúde mental. Entendeu? Saber abordar a espiritualidade, o profissional de saúde mental precisa saber abordar, porque se ele não aborda a saúde mental, ele não está entendendo o paciente dele completamente. Então, que a ciência, então é isso que a gente tem. A ciência tem isso, então nós vamos ficar com, mas essa parte é inexplicável, entendeu? Aí é o que nós temos de ciência, é isso. Então nós temos que ficar com isso, né? E eu acho uma outra coisa, né, que assim, quando eu estava dando aula presencial, no ano 2019, se eu não me engano, em Psicologia da Saúde, eu estava falando sobre a psiconeuroimunologia. Que a psiconeuroimunologia no Brasil, os 3 últimos encontros, eles tinham colocado em discussão a questão do que é espiritualidade. Nós não temos essa definição científica, nós ainda não sabemos, nós estamos aqui discutindo, por isso que a gente está se propondo a pensar. Mas a gente tem que ter essa abertura e entender que o que nós temos ainda de referência ainda diz respeito às religiões, né? Às crenças das religiões. Talvez surja daí um outro conceito mais técnico, mais adequado às ciências, mais fácil de ser compreendido e aceito do que é espiritualidade, mas eu ainda estou em busca de definição, sou bem honesto. E eu acho que é por isso que eu me disponho e tenho o maior prazer de ouvir quem sabe de religião, porque é o caminho que eu tenho para buscar ainda é a religião. O dia que a ciência trouxer algo, aí nós aceitamos, né? E nós da saúde mental, né, a área da saúde mental, psicologia e psiquiatria, nem tudo é palpável. Muita coisa é subjetiva. Então, nem tudo é provado, né, cientificamente, né? Por exemplo, nós usamos antidepressivo. Não se sabe o porquê que o antidepressivo a pessoa, por que funciona para a depressão? Sabe-se que ele funciona. Por exemplo, então eu vou dosar serotonina e o diagnóstico de depressão. Não se faz diagnóstico. Então, assim, muita coisa dentro de saúde mental é subjetivo, né? A gente lida com isso. Eu acho interessante, né? Porque eu trabalho também com hipnose. Você consegue colocar um paciente, fazer que o paciente não sinta dor. E ele pode estar passando por um processo cirúrgico e não sentir dor. Então, como que você vai explicar isso, né? Se o paciente não está dormindo, ele está num sono artificial, mas é uma crença que ele não está sentindo dor, na verdade, né? Não deixa de ser uma crença de que ele não está sentindo dor. Então, eu acho que a palavra, muitas vezes, né, ela funciona, né? Por isso que a gente também trabalha isso. E isso também não deixa de ser uma crença, embora tenha resultados, assim como os placebos, né? Tem resultado também, se nós pensarmos nas pesquisas, mostrando sobre os efeitos placebo. Então, já tem muita coisa mostrando que religião não é placebo, né? Que a fé não é placebo, que você crer em Deus não é um placebo, que realmente traz mudanças importantes, né? Até os próprios milagres se baseiam nessa afirmativa, né? Que é algo que de fato aconteceu. E isso é da nossa humanidade desde que nós pensamos. Então, fantástico a tua colocação. Ótimo. Querido, não querendo mais tomar o teu tempo, porque você também me pediu que fosse dentro de um formato, né? De 1 hora, a gente está mais ou menos aí dentro. Mas eu te agradeço, assim, de coração, né? Eu vou ver se a Estela quer dar uma palavrinha. Estela, você quer dar uma palavra antes de eu fazer o encerramento? E eu acredito que não, que ela teve que sair, ela não tinha mandado uma mensagem. Então,
Querido, em nome de todos os alunos, de todos os meus colegas, professores, de todas as pessoas que estão assistindo o nosso trabalho, eu organizei para que você pudesse vir aqui colocar essa opinião que você colocou também como profissional e também como crente, né? Porque eu sei que também você crê, e isso é uma coisa que eu elogio muito, e como eu disse, fico feliz de você se dispor a fazer, né, esse relato e assumir publicamente isso sem medo de discriminação, porque você sabe muito bem o que você faz e você sabe diferenciar, e você tem a psiquiatria como ciência, a psicopatologia. Então, eu só tenho a te agradecer e dizer que sou muito feliz de ter tido você aqui essa noite e dizer que você é meu companheiro nessa luta para nós irmos atrás dessas questões e incluirmos isso no nosso trabalho, na nossa sociedade, e trazermos para as pessoas o que de melhor nós pudermos enquanto nós estivermos aqui e abertos ao conhecimento, à busca, à ciência, o único objetivo de amar as pessoas, né? De cuidar das pessoas, que essa é a nossa profissão e penso que vai ser sempre, porque chegamos até aqui e possivelmente continuaremos. Então, um prazer enorme ter tido você aqui. Muito obrigado e sinta-se convidado para outros eventos. Você, se possível, nos prestigiar mais uma vez com o teu conhecimento e com essa sagacidade, esse discernimento intelectual e espiritual que você tem aqui. Fico muito, muito feliz. Muito obrigado. Obrigado a todos os alunos, obrigado ao Univar e a todo mundo. Obrigado, Josemar. Estou à sua disposição, estou à disposição da Univar. Né? É um prazer poder, né, colaborar com conhecimento. Né? Então, assim, estou sempre à disposição de vocês para tratar de qualquer assunto aí em saúde mental. Muito obrigado, querido. Tenha uma excelente noite, que Deus proteja. Amém. Boa noite. Boa noite.